Olha essa cena. Globo News, câmera aberta. Demétrio Magnoli mete a pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. E Guilherme Boulos engasga, engole a seco, gagueja na frente do Brasil inteiro. O cara que diz representar o trabalhador não consegue explicar o que o governo está fazendo com o FGTS de quem acorda às 5 da manhã. Congela essa imagem. Olha o desconforto estampado na cara. É nesse exato segundo que a máscara do governo do povo é arrancada ao vivo na televisão brasileira. Satisfatório? Muito. E eu te digo, essa gaguejada tem raiz. Por trás dela tem bilhões de reais do seu suor sendo empurrados de bandeja para os bancos. E a gente nem chegou na ridícula taxa das blusinhas. Fica aqui, porque o esculacho está só começando e o Demétrio chega manso, viu? Educado. Sorriso no rosto. Olha o que ele solta. Olá, Boulos. Fogo em velo vermelho, forte e sacudido. Vermelho, forte e sacudido. Já começou no deboche. E o Boulos ali sem saber que aquele sorriso era o começo do fim dele. Agora presta atenção no que esse governo fez com o trabalhador brasileiro. Imagina o seguinte. Você, pai de família. Acorda às 5 da manhã, pega 2 ônibus, trabalha o dia inteiro debaixo de sol ou atrás de balcão. Chega no fim do mês, a cartão estourado, conta de luz atrasada, carnê do sofá vencendo. Aí vem o governo na televisão com aquele sorriso bonito e fala, calma, a gente criou um programa para te ajudar. Crédito consignado com garantia do FGTS. Parece bom, né? Parece que finalmente alguém olhou para o trabalhador. Mentira! Mentira do início ao fim. Sabe o que fizeram de verdade? Pegaram o teu fundo de garantia, aquele dinheiro que era para te proteger se você perdesse o emprego, e transformaram em garantia para o banco. O banco te empresta uma miséria, cobra juro em cima. E se você não pagar, ele come o teu FGTS, o dinheiro do teu suor, da tua família. E não sou eu dizendo isso. É o Banco Central do Brasil. Relatório de setembro de 2025. O endividamento dos trabalhadores no novo consignado aumentou 58%, 58% no mês da contratação. O saldo saltou de 18,4 bilhões para 33,1 bilhões de reais. Bilhões. Saindo do bolso de quem acorda no escuro e caindo direto no cofre de quem financia a campanha. Chamaram isso de alívio. Roubo legalizado, isso sim. O governo prometeu salvar o endividado e entregou ele amarrado de bandeja para o sistema financeiro. E o mais revoltante, na TV, no palanque, no comício, o discurso continua lindo. Governo do trabalhador. Governo do povo. Enquanto os números do próprio Banco Central gritam o contrário, agora, imagina o Boulos ali, sentado naquela cadeira da Globo News, com esses números na mesa, com o Demétrio do outro lado, pronto para jogar tudo isso na cara dele ao vivo. O que você acha que ele fez? Será que encarou? Será que teve a coragem de olhar para a câmera e defender esse roubo? Não. Claro que não encarou. Fez o que todo político de esquerda faz quando é encurralado com números. Mudou de assunto. O Boulos olha para o Demétrio e com aquela cara de quem está explicando o óbvio para uma criança, sabe aquele tom? Aquele sorrisinho de superioridade moral? Começa a falar de minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. O cara está sendo confrontado com 58% de aumento no endividamento do trabalhador brasileiro. E a resposta dele é programa habitacional. E presta atenção na engrenagem aqui, porque isso é manual da esquerda, página 1. Ele não responde a pergunta. Ele não olha para os números. Ele pega o FGTS, que é literalmente o dinheiro sendo usado para enforcar o trabalhador, e mistura com a bondade do Minha Casa Minha Vida. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, você que está assistindo em casa é burro. Ele acha que basta jogar um nome bonito de programa social na mesa e você vai esquecer os 33 bilhões de dívida consignada.
que você vai abaixar a cabeça e agradecer. Essa é a lógica. Ele fala com assim falsa humildade de quem finge servir o povo, mas por trás daquele tom mansinho, tá o desprezo mais nojento que existe. O desprezo de quem acha que engana todo mundo. E para completar o malabarismo, ele ainda inventa um vilão. Chama o sistema financeiro de agiota. Agiota. O governo dele que abriu a torneira do crédito consignado em cima do FGTS do trabalhador. E o agiota é o banco. Ele está culpando o bartender pela ressaca que ele mesmo provocou. E isso tem nome, espantalho. Cria um inimigo de mentira para ninguém perceber que o inimigo de verdade está ali, sentado naquela cadeira de terno. E é aí que fica satisfatório. Porque essa palavrinha, agiota, que ele jogou ali achando que ia se salvar, guarda ela. O Demétrio guardou. E daqui a pouco você vai ver essa mesma palavra ser enfiada goela abaixo dele, ao vivo, em rede nacional. Demétrio olha para o Boulos, calmo, cirúrgico, e solta uma frase que eu preciso que você escute com atenção, porque ela entrou para a história dessa entrevista. Ele diz, e eu vou repetir devagar, no Minha Casa Minha Vida, quem ganha a casa é o trabalhador. No caso do FGTS, quem ganha a casa é o banco. Acabou o jogo. Você entendeu o tamanho do que aconteceu aqui? O Demétrio pegou o próprio escudo do Boulos, o Minha Casa Minha Vida, que ele trouxe para se proteger, e transformou na lâmina que abriu ele no meio. A comparação é tão simples que dói. De um lado, o Minha Casa Minha Vida, 144 bilhões e meio. O próprio governo divulgou isso. Despejados em tijolo, em teto, em chave na mão do trabalhador. A posse é do cidadão. Do outro lado, o consignado do FGTS. O governo Lula estudando liberar de 7 a 17 bilhões de reais. Tá no papel do Ministério da Fazenda. Não sou eu inventando. Do fundo do trabalhador para enfiar direto no caixa do sistema bancário. A posse do banco. Um programa entrega tijolo para o trabalhador. O outro entrega o suor do trabalhador para o banco. E quem tinha acabado de chamar o banco de agiota? O próprio Boulos. O cara apontou o dedo para o sistema financeiro, chamou de predador. E segundos depois, ficou sem respirar quando mostraram que o governo dele é quem alimenta esse predador com o dinheiro do seu FGTS. E aí é que fica satisfatório de verdade. Porque você olha para o Boulos nessa hora e o corpo entrega tudo que a boca tenta esconder. Engolido em seco. Olho fugindo da câmera feito bicho acuado no farol. Aquele sorrisinho de quem sabe tudo derreteu. A postura desaba. Ombro caindo, mão sem saber onde ficar. Menino pego na mentira. Travamento lógico total. Não tem narrativa, não tem malabarismo, não tem retórica bonita que salve você quando tá ali ao vivo defendendo uma transferência de 17 bilhões do bolso do peão pro cofre do banco. Lavou a alma. Lavou a alma ver isso acontecer em rede nacional. Mas sabe o que é pior? Esse governo não se contenta em tirar do trabalhador por baixo dos panos. Ele taxa por cima também. E o que veio a seguir nessa entrevista tocou num nervo que todo brasileiro que já comprou qualquer coisa na internet conhece na pele. A taxa das blusinhas. 20% em cima de qualquer compra internacional abaixo de $50. Aquela camisetinha da Shein, aquele presentinho para o filho no aniversário, 20%. E sabe quanto isso arrancou do bolso do brasileiro só no primeiro trimestre de 2026? 1,280 bilhões de reais. De quem? Do rico? Do empresário? Não. Do mais pobre. Da mãe que compra roupa barata na internet porque não tem condição de pagar preço de shopping. E aí os jornalistas puxam essa pauta na entrevista. Jogam na mesa. E o que o Boulos faz? Olha o que ele disse. Palavra por palavra. A taxa das blusinhas não foi uma iniciativa do governo. Quem colocou a taxa das blusinhas foi o parlamento, a partir de uma pressão e de um lobby de empresas varejistas. Você ouviu isso?
Deixa eu repetir para você absorver a cara de pau. O Lula cria a taxa, o Lula sanciona, o governo Lula arrecada o bilhão e torra o dinheiro. Mas a culpa é do parlamento, a culpa é do lobby, a culpa é de todo mundo, menos do chefe que assinou embaixo. E o Boulos está ali fazendo o quê? Escudo de carne, apanhando ao vivo para blindar o patrão, tomando soco na boca para o Lula não precisar abrir a dele. Isso tem nome, meu amigo. Isso se chama covardia. A covardia mais velha da política brasileira. Cria o filho e não registra. E é o que essa turma faz. Toda vez. Quando a medida é popular, é mérito do Lula. É conquista do governo. Quando a medida dói no bolso do povo, vira culpa do Congresso. Culpa do mercado, culpa do lobby. Nunca é deles. Nunca. E o Boulos ali, ao vivo, no meio daquela bancada, acuado nas cordas, passando vergonha nacional. Porque em vez de ter a dignidade mínima de dizer sim, foi uma decisão difícil, o cara foge, terceiriza, joga no colo de outro como criança que quebrou o vaso e aponta para o irmão. Satisfatório de assistir? Quase, porque dá para sentir o cheiro de sangue no ringue, o cara tá cambaleando e nem percebe o que vem a seguir. Só que dessa vez a fuga não vai colar, porque os jornalistas naquela bancada vieram munidos. E a prova de quem realmente pariu essa taxa, quem mandou criar, quem sancionou, quem carimbou, já estava na mão deles, pronta para ser esfregada na cara dele ao vivo. E aí vem o golpe final. O jornalista olha para o ministro e solta sem dó. Essa paternidade é compartilhada. O presidente da República também avalizou. Pronto, acabou o jogo. Não tem mais para onde correr. Não tem mais parlamento para culpar. Não tem lobby para esconder atrás. A bancada inteira fechou as saídas. Cada rota de fuga que o ministro tentou, bloqueada. Com fatos. Com papel. E que papel, hein? Lei 14.902 de 2024, publicada no Diário Oficial da União. Sabe quem assinou? Luiz Inácio Lula da Silva. Dia 27 de junho de 2024. A caneta do presidente deslizou naquelas páginas gélidas do Diário Oficial, carimbando uma taxa de 20% em cima dos produtos que a mãe de família compra para vestir os filhos. 20%. No bolso de quem conta os trocados no fim do mês para fechar a conta do supermercado. Aí, para passar aquele pano vergonhoso, a Receita Federal saca o argumento mais patético de todos: proteção ao emprego. Proteção ao emprego. Tira do trabalhador que compra uma camiseta de R$50 e chama isso de proteção. É cuspe na cara disfarçado de carinho. É de rir para não chorar. Então olha, quadro completo. O ministro passou a entrevista inteira jurando que o governo não teve nada a ver com isso. Que foi o Congresso, que foi o lobby. E aí, ao vivo, na cara dele, os jornalistas jogam na mesa a assinatura do chefe, do presidente, do líder máximo do governo que ele jurava ser inocente. Tá aqui a prova com timbre oficial. Lei sancionada, publicada, registrada. Lê em voz alta se tem coragem. Não sobrou argumento, não sobrou vitimismo, não sobrou nada. A farsa desmoronou ali. Em horário nobre, ficou escancarado. Os mesmos que batem no peito, dizendo que protegem a base da pirâmide, são os executores diretos da taxação sobre quem depende da internet para vestir a família. Depois dessa surra de fatos, me responde com sinceridade nos comentários. Você sentiu aquele alívio de ver a verdade rasgada na cara deles ao vivo? Escreve aí, a farsa caiu para eu saber que não estou sozinho nessa trincheira. Porque essa sensação que está no seu peito agora, esse misto de raiva e satisfação, isso tem nome. Isso se chama a alma lavada de quem finalmente viu a mentira ruir com todas as letras. E essa lavagem ainda não acabou. Não acabou porque agora você enxerga o mecanismo inteiro. O FGTS que some do seu bolso, o imposto que nasce de madrugada enquanto você dorme,
A taxa das blusinhas, sancionada pela caneta do próprio Lula. Lei com 2 junho de 2024, tá documentado? Tudo isso é a mesma engrenagem. Um plano deliberado de extração de riqueza de quem levanta às 5 da manhã para sustentar família, repassado direto para o cofre do governo e para o bolso do banqueiro. E o alívio? Aquele alívio bonito que prometem em palanque, em rede social, em horário eleitoral? É o veneno embalado de presente. Você vota e no dia seguinte o sufoco aumenta. O consignado vem travestido de ajuda. O imposto vem travestido de modernização. A mentira vem travestida de dado técnico. É roubo com o logotipo do governo. Mas hoje a farsa caiu em rede nacional. Demétrio Magnoli lavou a alma do brasileiro. E cada segundo daquele desespero do Boulos tentando fugir das próprias contradições, aquilo ali é o troféu. É o troféu de quem não engole narrativa pronta. Foi de dar gosto de ver, do início ao fim. Então agora eu peço uma coisa só. Pega esse vídeo, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho. Manda para aquele cunhado que ainda acredita em Papai Noel de palanque, porque isso aqui é a prova que você precisava para calar a boca de quem ainda defende essa gente. E se você quer continuar nessa trincheira comigo, se inscreve no canal. Porque enquanto tiver mentira circulando, eu tô aqui para esculachar cada uma delas. A alma tá lavada. E o Brasil acordou.